Eu sou Sandra Cornelsen, sou pedagoga, sou pós-graduada em Educação pelo Child Development em Londres e sou mestre em Educação e diretora da Terra Firme, Curitiba, Paraná, Brasil. Eu acho que toda a minha história vem da Sandra aluna. Na minha história, marcou muito a escola, porque era demais de rígida, muito rígida. Então, eu tinha bem pavor da escola. Eu não gostei da minha escola. Durante 8 anos, que é o ensino fundamental, eram 8 anos. Eu tinha bons momentos com amigos, mas eu não gostava da escola, porque a rigidez sempre confrontou com a minha natureza. Eu fui criada livre por pai e mãe. Nós somos descendentes de dinamarqueses e é um outro olhar de mundo. Nós fomos criados com possibilidades e com discussões e conversas em casa. E na escola eu não tinha nenhuma possibilidade de confrontar ou de falar o que eu pensasse. A gente tinha que fazer as aulas, cumprir as provas. O método tradicional rígido que existia há 50 anos atrás, 60 anos atrás, eu tenho 68 anos, era bem difícil de viver para mim. Eu me adaptei, nunca fui mal educada, nem grosseira, mas dentro de mim, cresceu uma imagem de que um dia eu teria uma escola para a criança ser feliz. Porque eu não fui feliz na minha educação primária. Aí, quando eu saí dessa escola que eu fiz o ensino fundamental, eu fui para uma escola, um colégio de freira, que, para você ter uma ideia de quanto era rígida a escola que eu estava, que eu amei o colégio de freira. Eu achei o máximo. A gente podia falar. E era um colégio tradicional também, só que com pessoas mais humanizadas, menos duras. As freiras eram muito boas, muito com escuta. Eu podia transgredir um pouco, mas uma transgressão saudável, que é aquilo que a gente diz, criar um espírito crítico. Porque até então eu não podia dar nenhuma ideia pessoal. E eu fui construindo isso sozinha, com a família. Minha família tinha espírito crítico. Quando eu estava me formando no 2º grau, eu era bem novinha, eu me formei com 16 anos. E ia fazer vestibular. E eu não sabia do quê. E um pouco antes disso, eu tinha uma amiga que dava aula na Escola Anjo da Guarda, que era, na época, só pré-escola, mas era uma escola diferenciada, que tinha uma pedagogia nova, que trabalhava fundamentada em Piaget, que tinha um olhar diferenciado para cada um. E ela me convidou para passar um dia lá. E a diretora deixou, e eu fui passar tarde com as crianças. E eu vi que meu mundo é aquele, que não tinha saída, que era o que eu queria. E aí, essa diretora, que é a Vera Miralha, uma pessoa que eu admiro muito, ela me abriu a porta e disse: "Você pode vir, quer fazer um estágio?" Eu disse: "Eu quero, mas eu ainda eu não sou professora, eu não fiz curso de professora." Aí eu disse: "Mas eu vou fazer pedagogia para poder trabalhar aqui, um dia eu vou trabalhar aqui." Aí ela disse: "Então comece já um estágio." Aí eu comecei, me encantei, todos os dias cumpria horário, substituía professor e fui estudando por conta, né? E entrei na pedagogia e no ano seguinte ela me convidou para pegar turma. Com 18 anos eu peguei a minha primeira turma.
O professor constrói a matéria. O professor é tão importante numa escola porque ele faz a ponte entre a matéria, entre o conteúdo e o ser, né? Que é aquela pessoa que está ali e que tem uma história também de vida, uma história pessoal que tem que ser vista. Todo o conteúdo tem que ser trabalhado para que cruze, para que entre no sujeito. O sujeito tem que absorver o conteúdo desde que tenha significado. Então, o conteúdo sem significado, ele passa. Tem pessoas que acreditam que passar conteúdo é o mais importante na educação. Eu não acredito nisso. Qualquer um pode adquirir conteúdo hoje, porque tem em todos os lugares, mas tem que aprender a pensar. E o sujeito só aprende a pensar quando ele cria espírito crítico. Primeiro foi quando eu descobri a criança. Foi lá no Anjo da Guarda, quando eu descobri o quanto era bom trabalhar com criança. Meu Deus! Aí, um segundo momento, tão forte quanto aquele, foi quando eu entrei na faculdade e comecei a estudar teoria. E a teoria eu punha na prática. E eu acredito que é teoria e prática que fazem a educação. E um outro momento bastante forte foi quando eu abri a Terra Firme. E foi com meu pai quem me ajudou, Arion Cornelsi. E a escola era pequenininha, tinha até 100 alunos e era só educação infantil. O prazer que eu tenho na troca com as crianças é indescritível, porque me traz vida, é troca de vida, não é troca de conteúdo, é troca de história, é troca de vida. E dentro disso o conteúdo está todo dentro. Tudo que uma criança tem que aprender, ela pode aprender brincando, até os 8 anos. Depois ela tem que aprender jogando e tem que aprender colocando-se num projeto de vida. É procurar entender a vida, o mundo e suas possibilidades. É conhecer muito, é estudar muito, é ser disponível para o aprender e para o outro, é trocar. Sem dúvida isso é ser professor. É conseguir trazer uma gama de informações, trocando com o teu aluno, aprendendo junto. Ninguém sabe mais, a gente pode estudar mais, mas quando você põe aquilo que você estudou no grupo, você aprende com eles uma nova interpretação. Tudo que se aprende é individual, não se aprende no coletivo. Você vai aprender a história do Brasil com o teu significado. Claro que o professor vai interferir nisso com o significado dele, mas se não houver essa significância, você vai só repetir o que os outros disseram. Você vai trabalhar a memória, não o pensamento. E o importante na educação é trabalhar o pensamento. Investindo na educação. Só assim, fazendo formação de professores adequada. Então eles investem um dinheiro em formação de professores e não tem pia na cozinha. Não é assim que funciona. Primeiro tem que ter uma estrutura que funcione. A criança tem que ser acolhida dentro da escola num ambiente saudável. Não um lugar que eu dei aula numa escola pública, onde a cozinheira lavava louça no tanque de roupa, porque ela não tinha pia.
Isso não é possível, isso acontece em países de terceiro mundo muito rebaixado. E a gente não tem saúde e não tem educação. Como é que um sujeito vai crescer saudável? Como é que esse sujeito vai pensar na vida? A educação transforma. Se nesse país houvesse investimento em educação, esse país não estaria do jeito que está. A nossa juventude não estaria do jeito que está. É um desamparo absoluto. A criança precisa de amparo. O pai e a mãe precisam saber coisas sobre educação. Cuidem dos filhos. Olhem por eles, saiam com eles, brinquem com eles. Não tenho tempo, a gente tem muito o que fazer, eu trabalho demais. Tem tempo, todo mundo tem tempo. Dê esse tempo. Deixe alguma coisa e dê esse tempo. Pro teu filho, pra tua filha, converse com ele. O teu adolescente tem que saber de você, tem que saber o que você sente, o que você já viveu, conte da tua história. É o caminho, a comunicação entre famílias e educação.